Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre cross-border, que é basicamente você vender um produto de um país para o outro. Então imagina que você está aí no Brasil ou em qualquer outro lugar do país e você quer atravessar a fronteira do teu produto. Esse conceito se chama cross-border. E como que isso pode ajudar você a vender mais, você a ganhar mais dinheiro e prosperar mais no marketing digital? Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria trazer para vocês uma visão um pouco do passado, né? De como que funciona e até nos dias de hoje a estrutura de marketing digital. Se a gente olhar para o passado, a gente vê que quando começou a se estruturar o marketing digital no Brasil, no mundo, tudo era mais barato. Então as pessoas que entravam, né, a barreira de entrada no marketing digital, ela era mais barata, tinha menos concorrência, menos pessoas disputando palavra-chave, menos pessoas disputando leilão de audiência no Facebook, nas ferramentas de display. Então, era mais barato você anunciar no passado do que é hoje em dia, né? Então, compensava mais você ter entrado no marketing digital no passado. Cada dia que passa, mais pessoas vão entrando no marketing digital e essa fatia de mercado vai sendo mais disputada. Isso, para quem trabalha com marketing digital, é algo meio óbvio. Então, principalmente nesses dois mercados, se a gente for pensar aqui no mercado dos Estados Unidos e no mercado do Brasil, a gente que é brasileiro sabe o quanto que o marketing digital hoje está evoluído no Brasil, né? Muita gente trabalha com isso, muita gente trabalha com tráfego, muita gente tem resultado no marketing digital e isso aumenta a régua demais, né? E aqui nos Estados Unidos nem se fala. Se a gente for pensar em mercado, aqui é o mercado mais evoluído do mundo, ele deve ser, assim, algumas vezes mais concorrido que o Brasil. Então, o que isso reflete? Reflete no custo que você tem para anunciar no marketing digital. Então, se você anunciar aqui nos Estados Unidos ou anunciar no Brasil, você tendencialmente vai ter um custo mais alto, porque o mercado desses países já é superaquecido, tem muitas pessoas fazendo. Então, o resultado que você vai ter hoje, né, se você entrar no marketing digital hoje, ele é consideravelmente menor do que no passado. E isso tende a mudar. Você consegue ver esse resultado claramente, assim, até nas suas redes sociais, né? Você pode ver que o número de alcance dos teus stories, das tuas curtidas, de pessoas que veem as suas publicações, ela caiu drasticamente. Isso é uma tendência para os anúncios também. Claro que os fatores para o orgânico e para o pago é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. A gente tem que entender que a concorrência aumentando, a distribuição da atenção ela diminui também. E o que se busca, né, quando a gente fala de marketing digital, é a atenção das pessoas. Então, se tem mais pessoas disputando a atenção, essa atenção é pulverizada e a gente tem menos alcance, né? Então, isso tudo reflete no quanto custa uma campanha. A mesma campanha que às vezes custava R$100 no passado, hoje ela provavelmente deve estar custando 1.000, por exemplo. Só como um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. E isso, para o futuro, só tende a piorar, porque mais pessoas vão entrar, mais pessoas vão se sentir na necessidade de entrar nesse mercado. E aí a gente tem que olhar o mundo como um comportamento, né? Como que as pessoas lidam com o mundo fora desses eixos mais óbvios nossos. Aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né? De fora do Brasil, principalmente, algumas pessoas da Europa. E eu sempre fui muito curioso em buscar conhecimento dessas pessoas e entender como é que funciona o marketing digital nos outros países, né? Principalmente nos países europeus, que são grandes, que têm poder de compra muito, muito bacana. Espanha, França, Alemanha, enfim. Esses países, o desenvolvimento do marketing digital, ele ainda é muito embrionário. As pessoas ainda, elas estão um degrau muito atrás se a gente for comparar com o Brasil e com os Estados Unidos. Claro que o Brasil está atrás dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos sempre é pioneiro nesse tipo de coisa. Só que esses países que tendencialmente, né, principalmente na cabeça do brasileiro, possam ser países que estejam na frente do Brasil economicamente, mas se a gente for pensar no âmbito de marketing digital, no desenvolvimento do marketing digital, esses países estão atrás do Brasil. Por quê? Lá o custo é mais barato, a barreira de entrada é mais baixa. Por que isso acontece, né? Primeiro vamos entender nessa questão mais geopolítica, né? De como que funciona. Por que lá o marketing digital e a entrada na internet é um pouco mais difícil, principalmente porque esses países, eles são mais tradicionais. Se a gente olhar para a Europa, a gente entende que é um lugar mais tradicional. Até os Estados Unidos, eu já trouxe em outros vídeos aqui uma percepção de que às vezes eu percebo que os Estados Unidos, em muitos fatores, né, principalmente fatores de tecnologia para o público da massa, né, às vezes eu me sinto mais atrasado aqui do que no Brasil. O Brasil, no geral, ele parece ser mais adiantado quando eu falo de público de massa, né, de pessoas normais. E isso acontece a mesma coisa lá na Europa. A tradição, ela é muito forte, então qualquer tecnologia que for entrar, existe
uma barreira de entrada muito grande, não é todo mundo que adere de forma veloz. Então, às vezes, esse tipo de trabalho que é feito no Brasil, por exemplo, trabalho de influencer, pessoas ganhando dinheiro com marketing digital, pessoas monetizando na internet, isso acontece com menor velocidade lá. É um país muito tradicional, um país que preza muito por segurar a cultura da forma que ela está. Então essa barreira, né, esse degrau para você entrar na internet é muito grande. E aí que mora a oportunidade. Porque se a gente for olhar para esses países de uma forma que a gente vai usar dessa inteligência para entrar nesses países, a gente consegue um custo barato, porque a concorrência é pequena. A gente consegue uma entrada mais forte, porque a concorrência é pequena, e a gente consegue falar com um público que inevitavelmente, por mais que seja lento, ele vai entrar, né? Ele vai vir para o marketing digital, ele vai vir para a internet, porque o caminho da internet ele é único, né? Ele é só futuro, ele é cada vez mais fatias de mercado vão entrar na internet e vão absorver esse conteúdo. É só você olhar o comportamento das pessoas, né? Tem muitas pessoas que relutaram para entrar no marketing digital, para entrar no WhatsApp, para entrar no Facebook, e hoje não vive sem, né? A gente vê nossos pais, nossos avós, as pessoas que estão em volta de nós, que às vezes tiveram uma barreira de entrada lá no passado e que hoje não vive sem. Isso é normal. Aquelas pessoas, elas, a partir do momento que elas entrarem dentro do meio digital, elas não vão sair, é um caminho de via única. Isso ainda está acontecendo nesse país. E eu não estou falando nem de países ainda em menor desenvolvimento, né? Que ainda o buraco é mais embaixo. Se a gente for pensar em poder de compra, em desenvolvimento, para que eu consiga ter lucratividade, eu consiga ter um desenvolvimento, talvez seja interessante olhar para esses países. Eu estou falando de vários mercados, né? Por exemplo, o mercado de moda no Brasil, pesquisei alguns cases, muita gente está trabalhando dessa forma. Por exemplo, uma empresa, né, que eu vi alguns vídeos num seminário, que ela tem uma empresa de biquíni, que ela vende biquínis aqui nos Estados Unidos e dolariza no Brasil a operação, né? Então ela vende aqui nos Estados Unidos e tem muito lucro, porque o dólar, ele tem um poder de compra muito grande em relação ao Brasil. Então, por mais que o volume de vendas ele seja menor nos Estados Unidos do que no Brasil, o dólar, principalmente numa moeda igual a brasileira, né, ele compensa demais, porque você acaba fazendo com que um produto ele tenha um valor agregado muito maior. E pensa se você pensar da mesma forma vendendo em euro, né? Claro que tem que ser um produto que tenha saída, que seja condizente com o país e com a cultura dessa estrutura. Talvez não se aplica, por exemplo, eu vender biquínis na Finlândia, na Suécia, mas se você encontrar um nicho, se você encontrar uma estrutura que faça sentido, né, e que possa ser viável para você, eu acho que é um caminho bem interessante, né? Hoje existem várias plataformas que você pode fazer isso. Existe a Amazon, a Shopify, algumas operações. É claro que para você começar a estudar e desenvolver isso, você vai precisar de um conhecimento, entender principalmente questão de lei, de tributação, de envio, exportação, enfim. Mas se a gente for pensar em mercado, em saturação de mercado, em aumento de competitividade no marketing digital e até no mercado, a gente consegue olhar para esses locais, né, e encontrar oportunidades. Eu ouço muitas pessoas falando, né, muitas pessoas de sucesso falando que você encontra as oportunidades, as melhores oportunidades para onde ninguém está olhando. Então, se você tem um produto que você acredita que possa ser exportado e vendido em outros países, eu acho que é uma oportunidade muito bacana de você tentar e de você acelerar isso, né? Eu vejo isso principalmente aqui no público-alvo da Scale, por exemplo, um cara que ele é fotógrafo, um cara que ele é ilustrador, um cara que ele é músico e que ele quer vender o produto dele para outros países e quer dolarizar e quer ganhar em euro, por exemplo, ou em outras moedas do globo, é bem possível, né? A pessoa tem que entender que quando ela for anunciar e quando ela for colocar o seu produto à mostra para as outras pessoas, a chance de ela gastar menos e ter mais resultado em países que têm menos competição é muito maior. Então, para você que nunca teve essa visão de como você fazer para vender um produto, né, ou um serviço até que seja fora do seu país, para pessoas que às vezes tendem a ter a sua demanda com um preço mais barato, com uma competitividade mais barata, chegou a hora de você começar a pesquisar sobre isso, para você ter essa capacidade de você poder ter a tua liberdade nesse caminho, tá? Eu acho que é um caminho muito interessante, muito bacana para estudar e para testar. Se você tiver a possibilidade de fazer isso aí, seria muito bacana, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.